Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje para conversar aqui com a gente eu trouxe o Felipe Melo, ele que é diretor fundador do Canto Cidadão, né? Felipe Melo vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que é o Canto Cidadão, né? Uma ONG aí sem fins lucrativos que atua já desde 2002. Mas explica você para a gente então, Felipe, o que é o Canto Cidadão. Seja muito bem-vindo aqui ao Alesp Conecta. Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês, conversar com quem está acompanhando a gente. E, claro, um prazer maior ainda falar sobre o Canto Cidadão, que é uma organização da qual eu faço parte desde a fundação. Portanto, lá se vão 18 anos da minha vida de uma dedicação basicamente diária ao Canto Cidadão. E depois desse tempo todo, a gente foi conseguindo refinar qual é a nossa missão e por onde a gente realiza a missão. O tempo ajuda a gente a compreender melhor a essência do trabalho que você pretende fazer. E a gente compreendeu que nossa grande vocação, a nossa grande missão é convidar, preparar e dar suporte a pessoas que buscam realizar bons encontros, que buscam aprimorar a convivência dentro de hospitais e dentro de escolas públicas por meio da arte. Então essa é a ideia, a gente convida pessoas, a gente capacita pessoas e a gente supervisiona, coordena, dá suporte continuado para grupos de voluntárias e voluntários que visitam hospitais e que interagem com crianças da rede pública de ensino para, por meio da arte, do palhaço, do teatro, da música, das atividades lúdicas e educativas, a gente promover encontros que elevam a vida. E o Canto Cidadão aí já com 18 anos, né? Desde a sua fundação, vocês atendem aí crianças e também fazem o trabalho também dentro de hospitais, né? Vocês têm artistas profissionais e voluntários, é isso mesmo? É isso mesmo. E a gente foi encontrando uma forma, porque nós temos um profundo respeito, mas sabe, um profundo respeito pela arte. A arte, ela é uma manifestação humana que nos ajuda a encontrar pistas para caminhos. Você sabe que tem uma frase que eu gosto muito da Stella Adler, que é uma pensadora de teatro dos Estados Unidos, e ela tem uma frase, forte, tá? Ela diz assim, ó, às vezes a vida vem, bate e estraçalha a alma da gente, mas aí vem a arte e nos lembra que nós temos uma alma. Então, nesse sentido, a gente entende que a arte ela precisa ser tratada com muito respeito. Ao mesmo tempo, a gente acredita que é possível a gente, com algumas pessoas profissionais que exercem profissionalmente a arte lá no canto, que a gente possa convidar pessoas voluntárias, portanto, tem um grupo bem pequeno de profissionais remunerados, que ajuda a convidar e capacitar pessoas que não são artistas profissionais, mas que desejam chegar mais perto dessa arte e fazer visitas hospitalares a partir do treinamento. Então, a pessoa que, por exemplo, pega aqui o seu nariz de palhaço e vai para dentro de um hospital depois de um longo treinamento conosco, é uma pessoa que compreendeu ao menos os princípios essenciais. E na hora que está no hospital com a figura do palhaço, honra a figura do palhaço e consegue colocá-la a serviço daquela visita. E aí um ponto fundamental para te devolver a bola, Tayane, que a gente não busca fazer show dentro do hospital. A gente busca fazer pontes. Por isso que a figura do palhaço não vai fazer um monólogo, um espetáculo, mandar o paciente sentar e só o palhaço que aparece. Muito pelo contrário. A figura artística é para criar um ambiente em que o paciente, o acompanhante e o profissional de saúde se sintam mais descontraídos, tirando a contração e permitindo a aproximação. E você como diretor, né, fundador, aí tá desde o comecinho no Canto Cidadão. O que fez realmente, o que levantou essa ideia, né, de trazer a arte aí como conforto também, como um olhar para pessoas que estão necessitando, pessoas que estão passando por dificuldade, seja financeira, porque vocês atendem escolas com crianças carentes, e também atender aí um grupo que às vezes está passando por um momento difícil de saúde também. De onde surgiu, de onde veio aí essa iniciativa?
Eu vou te colocar na encrenca também, porque você é uma ser humana, né? Então, certamente você também você sente a mesma coisa que eu sinto, e claro, cada um na sua individualidade, mas quando alguma coisa não vai bem na tua vida, quando você está com uma dor física, uma dor emocional, ou quando você está num contexto que não é agradável, qual é a sua principal torcida? Realmente, na verdade, o olhar pra gente, né, num momento difícil dá força, né? Que alguém se importe, que alguém Uhum. esteja com você, né? Dá força para você avançar, sair daquele Exatamente. local de desconforto. Porque tudo que a gente quer quando tem um desconforto é voltar para algum estado de bem-estar. E aqui a tua pergunta é tão bonita, ela, porque ela me remete a tantas coisas, quando por que a arte ela ajuda nisso? Por que a arte nesses momentos de desafio? Uma vez a gente estava fazendo uma apresentação lá na sede, a nossa sede fica ali perto do metrô Sumaré, para quem conhece a capital de São Paulo, fica digamos, a coisa de 20 minutos da Avenida Paulista. A gente tem um espaço cultural, um pequeno teatro, e a gente traz crianças da rede pública de ensino, de outras organizações sociais. E um dia, no final de uma apresentação, um menino agarrou as minhas pernas assim, e ele disse, olhando para cima, porque ele era bem pequenininho e eu tenho 1,90 m, ele olhou para mim e falou: Tio, eu quero ser teatro. E aquela resposta, lembrar disso me emociona, porque aquele mundo todo, todas aquelas luzes, aquela história, o figurino e, acima de tudo, a jornada da heroína, porque a protagonista era uma menina que superava um monte de desafios, e aquele menino anuncia de uma forma muito infantil, assim, de uma forma muito lúdica, dizendo: eu quero ser teatro. Ele nem sabe exatamente o que ele está falando, mas ele encontrou ali, a arte apontou alguma espécie de resposta para ele, que a gente não consegue nem decifrar de verdade, mas a gente consegue captar. E em outros milhares de exemplos, como a arte, colocada de forma respeitosa, pode abrir portais que ajudam a gente a ter uma esperança ativa na busca pelo bem-estar. Agora, nesse momento, né, que a gente está passando aí de isolamento social, é até importante a gente explicar como que funciona, como que era a rotina de vocês antes, né, da pandemia e como está sendo agora. Puxa vida, viu? Nem me fala, porque a gente gosta tanto de ir ao encontro das pessoas, né? Só no ano passado nós visitamos 73 mil pessoas em 2019. 73 mil pessoas visitadas ou que nos visitaram na sede, tudo de forma gratuita. Desde março, quando a gente assumiu a quarentena de forma absolutamente radical, respeitando a ciência, respeitando as pessoas especialistas, e fazendo tudo o que a gente pode para ajudar na diminuição do contágio, a gente passou cerca de 2 meses mudando o foco da nossa atividade, porque não tinha como ir para o hospital, não tinha como reunir pessoas, não tinha como fazer eventos de capacitação. Começamos a fazer os eventos de capacitação por meio da internet, então não paramos as atividades de treinamento. Inclusive, já convido as pessoas a conhecerem o Canto Educa, cantocidadão.org.br. Lá você procura a agenda. A gente vai ter até o final do ano, a partir, por exemplo, de agosto a dezembro, posso afirmar que nós vamos ter mais de 30 eventos gratuitos pela internet. Mas as visitas não podiam ser feitas. E a gente fez ações emergenciais de arrecadação e doação de itens alimentares, higiene e limpeza, máscaras. Enfim, usamos a nossa rede, que conta com mais de 300 pessoas voluntárias, e conseguimos levantar mais de 15 toneladas de itens de doação. Mas ainda ficava em nós aquela vontade de voltar às visitas. E aí nós descobrimos a possibilidade de fazer visitas virtuais. Dentro dos hospitais isso é difícil de ser feito ainda, portanto a gente escolheu outros públicos. Nós estamos visitando lares de pessoas idosas, então a gente já tem agendado até o final do ano mais de 100 visitas marcadas já no calendário de chamados asilos, mas a gente prefere chamar de lares de pessoas idosas, né? Então a gente faz as nossas visitas por meio da internet, como estamos fazendo aqui. Então se imagina se eu fosse o voluntário, o palhaço, ou a pessoa do teatro, ou a pessoa da música,
você não tem nem idade para isso, né? Então, simulando, você seria a pessoa. E aí talvez teria mais uma pessoa com você, às vezes eles abrem um pouquinho mais a câmera e tem 3 ou 4 pessoas idosas, e a gente faz uma interação por meio da arte, mas que tem como prioridade o acolhimento. Então, é primeiro uma conversa, e no meio da conversa vão surgindo momentos em que a gente traz uma história, a gente faz busca um momento de congraçamento, que o palhaço e a palhaça podem gerar um momento engraçado, mas tudo que a gente quer é que a pessoa se sinta protagonista, que aquelas senhoras, que aqueles senhores se sintam protagonistas. Assim também é no hospital. Então, assim que a gente está fazendo hoje, viu, Taina? A gente está fazendo com lares de pessoas idosas e também estamos fazendo com hospitais, mas na parte pediátrica. A gente tem um projeto específico chamado Encanta, que faz atividades lúdicas com crianças internadas. Então, tem 2 hospitais que estão ajudando a gente a fazer chegar os vídeos que a gente grava para as crianças internadas. E estamos expandindo esse trabalho com as crianças para as escolas, que em breve vão retomar suas atividades, a gente não sabe muito bem como vai acontecer isso, e também com as organizações onde as crianças são acolhidas quando se dá um afastamento familiar. Então, são lares de crianças também. Alguns conselhos tutelares estão ajudando a gente a chegar até esses lares com essa proposta de uma visita, que é feita ao vivo, nesse caso. Nos lares de pessoas idosas, a visita é ao vivo, é como se fosse uma live mesmo. Então, ali a coisa se dá na hora, no improviso, levando em conta a história das pessoas. Eu vou dizer, tem uma frase que eu digo que para mim faz sentido: tem tudo para dar errado, mas dá certo. De alguma forma dá certo. Quando a internet não atrapalha, de resto a gente dá conta. Que bom que vocês conseguiram um meio, né, de chegar aí, pelo menos a uma parte do público que vocês já atendiam. Porque eu imagino que aí quase 20 anos que vocês interagem, né, fisicamente, com pacientes e também com crianças, com alunos. Deve ter sido muito complicado para vocês ficar longe desse público, assim como eu imagino que para as crianças e para as pessoas hospitalizadas também deve ser muito difícil não ter esse contato, né? Passar por um momento tão delicado e não ter mais aquele grupo que visitava, que dava uma atenção, que dava um carinho, um olhar especial para eles, né? Sim, e a gente precisa olhar com carinho para isso, porque é um movimento chamado humanização hospitalar, é um movimento tão importante que vem ganhando força nos últimos 20 anos, bastante força, e temos o que comemorar e temos muito o que fazer ainda. Agora, você pega, de repente, o hospital, vamos pegar um hospital importante onde a gente atua, por exemplo, o Instituto Central do Hospital das Clínicas, na capital de São Paulo, um dos hospitais mais importantes do Brasil, né? A rede do Hospital das Clínicas. Então você imagina, aquela turma que trabalha ali, todas as equipes profissionais, desde o pessoal da recepção, o pessoal da nutrição e por aí vai, até chegar na enfermagem, as médicas e médicos. Existe uma rede de apoio a esses profissionais, que são exatamente como você disse, esses programas que vêm da sociedade civil, que ajudam no acolhimento dos pacientes, dos acompanhantes e dos próprios profissionais. Então, de verdade, foi muito difícil assim, pensar nesses colegas, porque eu me considero colega dessa turma, no sentido de que a gente entra no hospital para dar um apoio para que a equipe profissional possa fazer o seu trabalho melhor, porque todas e todos ali queremos o melhor atendimento possível, dentro, especialmente dos hospitais da rede SUS, que são os hospitais que a gente visita, né, tanto em âmbito municipal, estadual, até mesmo hospitais federais. Mas a ideia é acolher o cidadão, porque se a gente olha arte no hospital, é importante lembrar isso, porque senão fica aquela coisa, é um trabalho de palhaço no hospital. Sim, é um trabalho de palhaço, mas que está conectado à ideia de levar a arte ao hospital, e a arte no hospital faz parte desse movimento de humanização hospitalar, que existe para melhorar o acolhimento dentro dos hospitais públicos. Portanto, a gente está falando de garantia de direitos, inclusive constitucionais, de acesso a atendimento gratuito de boa qualidade de saúde, e os direitos de saúde estão dentro dos direitos do cidadão e da cidadã brasileira. Então você percebe que a gente tem uma espécie de uma árvore genealógica do nosso movimento. Então tem o pessoal que faz palhaçaria, tem o pessoal que vai com os animais, tem o pessoal que faz o trabalho religioso, que é tão importante também dentro dos hospitais, tem o pessoal que faz contação de histórias, e por aí vai, é um enorme time
de cidadãs e cidadãos que ajudam a melhorar aquele hospital, que afinal, né, é nosso. Então bora cuidar dele. O trabalho de vocês, na verdade, não é um trabalho só de entreter aqueles que estão, digamos assim, num isolamento já da sociedade, e sim trazer eles de volta para a sociedade, mesmo que eles tenham que ficar se cuidando dentro de um hospital, né? Acho que esse é o trabalho de vocês, não só do Canto Cidadão, mas de outras organizações aí que levam o que tem aqui fora lá para dentro, né? Então é inserir realmente essas pessoas que por algum motivo estão isoladas da sociedade, né? E você sabe que esse encontro, essa provocação, esse estímulo que a gente leva, tem algo que está na essência disso, que para mim, na verdade, é o grande tesouro do trabalho. É um tesouro invisível, porque quando você recebe uma visita no hospital, e é uma visita de um grupo que está lá, que te acolhe num momento de dificuldade, e você olha para aquela pessoa, e em algum momento você pode até desconfiar, falar, mas o que essa pessoa está fazendo aqui no meio de uma quarta-feira à noite, num hospital público, visitando uma pessoa que ela sequer conhece? E ainda no nosso caso é um trabalho voluntário que dá acrescenta essa ideia de que essa pessoa podia estar na casa dela, já trabalhou durante o dia e está aqui. E sabe, tem um momento do atendimento que é um dos momentos que eu mais gosto, que é quando eu estou saindo do quarto. Eu sempre, antes de ir embora, quando eu viro as costas para sair, eu dou uma última virada e olho para o paciente ou para a pessoa, e com muita frequência acontece uma coisa que dá para fazer aqui na tela, que um olha para o outro e faz assim, ó. Sabe, tipo, a gente entendeu o que aconteceu aqui. E a esperança é que isso seja uma espécie de contraponto a tantos estímulos negativos que tantas vezes a gente encontra no que diz respeito a gente poder investir na sociedade, porque tem gente disposta a investir também. Porque senão a gente cria uma ideia de que ninguém está aí para nada, só tem bandido, só tem gente querendo fazer mal um para o outro, o que é verdade, existem essas pessoas, e isso é uma realidade. Mas como a gente combate isso? A gente vai ficar reclamando, a gente vai ficar se escondendo, ou a gente também vai ocupar o espaço público e dizer, vamos oferecer algo que nutre a vida, que nutre a relação, que nutre essa ideia que, afinal de contas, nós somos sócios e sócias. É por isso que chama sociedade. Exatamente. É importante aí sempre deixar esse recado, né? Para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo aí a gente, esse recado realmente do olhar e realmente tem esperança. Como você disse, a frase que você já usou agora anteriormente, tinha tudo para dar errado, mas está dando certo. Está dando certo justamente porque tem essa parcela aí também da sociedade, da população, que tem o olhar para o outro, né? Que tem esse olhar de amor, de solidariedade. Agora falando um pouquinho das atividades de vocês, né? As atividades virtuais, que você explicou mais ou menos como que está acontecendo. Além dessas visitas virtuais, quais atividades mais, né, vocês conseguiram aí readaptar nesse momento? A gente concentrou em três frentes, né? Então a gente continua com as nossas atividades de arrecadação e doação de produtos essenciais. Então a gente recebe doações tanto diretas de empresas que doam seus produtos, e felizmente a gente conseguiu uma quantidade legal, assim como de pessoas que conhecem a campanha que se chama Canto Mobiliza. Então se você olhar também no site cantocidadão.org.br, você vai poder entender como é que funciona. A gente arrecada recursos, tem lá uma página com todas as informações de forma muito transparente. A gente compra alimentos, itens de higiene e limpeza e faz chegar a comunidades vulneráveis por meio de parcerias com ONGs do local. Tá? Então está tudo explicado lá. Assim como o Canto Educa, eu insisto em convidar você que está assistindo a gente a participar das palestras das mini oficinas, que são todas gratuitas, são online e tem de vários temas. Muitos temas ligados a expressões artísticas, assim como temas ligados ao comportamento humano. Então a gente tem uma agenda já toda marcada aí para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, um punhado de eventos para você fazer. As visitas virtuais que eu te falei, que a gente está fazendo em lares de pessoas idosas, assim como a crianças hospitalizadas, e em breve a crianças em escolas e crianças em situação de abrigamento também. E, por último, a gente conseguiu capacitar voluntários, novos voluntários, durante a pandemia. Fizemos 2 treinamentos, que foram treinamentos cada um com cerca de 40 horas de duração,
Então, para fazer o voluntariado no Canto Cidadão, existe um treinamento bem extenso, inicial e continuado, para a gente tirar aquela ideia também de que voluntariado basta boa vontade. Basta boa vontade para começar, mas para fazer um trabalho realmente que seja de qualidade e que seja consistente, é fundamental a gente se capacitar, especialmente para atuar junto a públicos tão sensíveis, né? A gente não pode ir no hospital para atrapalhar. A gente não pode entrar numa escola para atrapalhar. A gente precisa estar preparado para fazer o nosso papel bem feito. É aquela história de fazer o bem, sim. De forma bem feita, melhor ainda. É importante ter esse treinamento, né? Capacitar pessoas. Eu imagino que talvez nem todo mundo que tenha boa vontade, às vezes tem, digamos assim, um psicológico, né? Uma preparação aí para encarar algumas realidades, né? Então, acho que eu imagino que esse treinamento também deve avaliar esse tipo de conduta, né? Também avaliar o psicológico e avaliar se a pessoa realmente está apta, né? Sabe que durante muito tempo a gente foi um pouco resistente a essa ideia, resistente em um certo desconforto, porque a pessoa está com vontade de ser voluntária, ou seja, é um trabalho não remunerado, a gente sabe que a pessoa está com boa vontade, como ela não está indo lá de forma proposital para atrapalhar. Eu não me lembro de um caso específico, alguém falou, eu vou aí para atrapalhar. Mas a gente foi percebendo que era preciso fazer o que a gente chama hoje de um programa de identificação de perfil. Não para escolher quem é melhor, quem é pior que o outro, mas quais pessoas, naquele momento do início do treinamento, quais pessoas que estão se candidatando reúnem as competências socioemocionais que mais combinam com a realização do trabalho. Isso em proteção da própria pessoa e também em proteção do trabalho e do público final. Então, existe sim um processo que a pessoa participa de uma palestra, depois ela faz um questionário comportamental, depois ela participa de dinâmica de grupo, depois ela participa de uma entrevista individual, porque tudo isso dá a chance da pessoa se apresentar para a gente, para a nossa equipe que faz esse acompanhamento inicial. Porque às vezes, eu vou te dizer, é bem curioso isso, né? Porque como esse trabalho tem um apelo visual, tem um apelo emocional muito forte, para você olhar na última turma que a gente abriu para 30 vagas, apareceram 400 pessoas interessadas. Então, como é que você faz um filtro? E não é um filtro só para, como eu posso ser justo e faz um sorteio. Não pode ser assim. Porque existem pessoas que naquele momento de suas vidas reúnem competências socioemocionais e tem 3 que são as mais importantes para o nosso trabalho. Sem elas fica difícil, que é noções de direitos humanos, noções de comunicação, que a gente chama comunicação empática, que é a comunicação de 2 mãos, e noções fortes de compromisso e engajamento. Então, todas essas fases que eu te falei nos dão pistas de quais são as 30 pessoas, por exemplo, nesse caso que eu citei, que vão começar o treinamento. E qual não foi a nossa surpresa, Tânia, que depois que a gente implementou o PIP, o nível de adesão das pessoas depois do treinamento, quando começa para valer as visitas, o número de adesão subiu muito. O número de pessoas que permanecem no trabalho depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 2 anos, aumentou muito. Então, isso nos mostra que essa aproximação respeitosa, cautelosa entre as duas partes é um caminho importante. E com isso a gente não quer dizer, você não pode ser voluntário em lugar nenhum, você não presta para ser voluntário, nada disso. Só que para essa tarefa, neste momento, talvez não seja o mais adequado. E até falando aí desse aspecto, né? Eu queria te perguntar o que você espera também do pós-pandemia, porque eu imagino que vocês também vão pegar um cenário diferente. Vocês vão lidar, eu acredito, com crianças em escolas que perderam entes queridos, que perderam amigos, por conta, né, do coronavírus. E também imagino que dentro dos hospitais também, eu acho que talvez vocês tenham mais contato com pessoas talvez mais carentes, mas aí carente de emoção mesmo, carente de afeto e talvez um pouco mais amedrontadas. O que você espera? Existe também um planejamento para vocês para preparar esses profissionais especificamente para esse momento da volta?
A gente está conversando sobre isso e a gente está prevendo 2 momentos. É claro que são previsões isso, porque na prática a gente vai ver como vai acontecer quando acontecer, porque pensa só, eu consigo, até porque conversei com muita gente durante esses meses, gente que está nos hospitais, gente que está na linha de frente, mas é muito difícil a gente se colocar no lugar dessas pessoas. Estou falando das equipes de profissionais, todo mundo que trabalha dentro de um hospital. É uma situação caótica, absolutamente fora da curva, de você, todos os dias, você saber que nós vamos perder muitos pacientes e nós vamos perder colegas também. Então, assim, aquela coisa do estresse pós-traumático é algo muito severo, é algo muito relevante e que não dá para antecipar. O que a gente sabe, sim, é que a gente vai ter que ter um nível de acolhimento, um nível de compreensão, um nível de cuidado redobrados quando a gente estiver dentro do hospital. Porque a gente prevê que as equipes estarão muito sensíveis e, por que não dizer, muito cansadas de meses de trabalho. Então a gente vai ter que ter mais capricho, mais zelo ainda com as nossas atividades para fazer um bom acolhimento. Por um outro lado, quando a gente conseguir voltar para os hospitais, essas equipes vão contar de novo com o suporte dessas pessoas que vão lá e conseguem ajudar a deixar o clima junto aos pacientes e acompanhantes um pouco mais ameno. Então, este é uma previsão que a gente tem, que a gente vai ter um momento mais complicado no começo dessa reconexão. A gente vai ter que ter muito cuidado, a gente vai ter que respeitar ainda mais o tempo do outro, o tempo dessa equipe, né, que a gente já busca fazer isso hoje, e a ideia é que a gente faça ainda mais. E a gente está conversando com isso, a gente está conversando inclusive com profissionais que estão na linha de frente, que estão contando para a gente. E de verdade, eu não queria nem antecipar protocolos de comportamento, porque eu acho que a coisa mais respeitosa que a gente tem a fazer quando a gente for lá pela primeira vez é fazer de novo a pergunta: como a gente pode ajudar vocês? De que forma a gente pode ajudar? Então, aos poucos a gente vai fazendo essa reconexão. Junto às crianças, é um outro público. E eu estou curioso também, porque essas crianças viveram uma situação diferente, uma situação de contração de energia muito grande. Então eu suspeito que vai ter um momento ali que as crianças vão extravasar muito quando estiverem em grupo. Então a gente também vai ter que acolher essa explosão de energia da criançada e compreender que isso é fruto de um processo que foi contraindo, medo, fecha a porta, põe máscara. De repente, espero que não demore muito, quando isso sair, a gente vai ter que acolher essa explosão de energia, né? Então, vamos aprendendo conforme a música vai tocando. Claro que a gente está conversando a respeito, mas a melhor forma é escutar as pessoas, escutar as professoras, os professores, escutar as equipes dos hospitais e, humildemente, organizar o nosso trabalho para servir. Esse é o nosso papel, é servir. Tá certo, Felipe. O nosso programa está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, assim, eu queria que você deixasse a sua mensagem, né, para as pessoas. Acho que esse trabalho que você faz é um trabalho muito importante, né, que você e todo o pessoal envolvido faz, realmente é muito importante, esse trabalho de olhar para o outro. E eu também queria que você deixasse aí os seus canais, como encontrar vocês, não só para se tornar voluntário, mas também para ajudar vocês aí nessa missão. Tá bom. Sabe uma mensagem que eu estou pensando muito, cada vez mais, inclusive nessa ideia da gente se conectar, como a gente pode melhorar a qualidade da nossa conexão com as pessoas, da nossa parte, daquilo que a gente é responsável, ou seja, eu sou responsável pelo Felipe. Quando eu me aproximo de alguém, e cada vez que eu me aproximo de alguém, é um novo encontro, seja com a pessoa com quem eu vivo ou que eu encontro com frequência. Quando eu vou me aproximar de alguém, com que cuidado, capricho, com que atenção, com que lente que também está olhando para o lugar do outro, eu estou me aproximando. E aí faço uma proposta para a gente. A primeira é: como eu chego?
E nos hospitais, a gente cumpre um passo a passo que eu acho que serve muito para a nossa vida cotidiana, em qualquer lugar. Primeiro, eu faço uma sondagem. É um bom momento para eu me aproximar? Se eu conseguir captar pistas que sim ou que não, se eu conseguir captar que sim, eu me aproximo e eu peço licença para entrar na vida do outro, para fundar um novo encontro. E a partir dali, eu começo a estabelecer uma comunicação que é pautada pela troca, né? Não apenas pelo discurso isolado, pelo monólogo. E ao longo de toda a conexão entre essas pessoas, eu fico pensando se eu estou chegando perto daquilo que Madre Teresa recomendou, que a gente busque não deixar nenhuma pessoa sair da nossa presença sem se sentir um pouco melhor do que quando chegou. É um baita desafio, eu torço para que a gente tenha sucesso a maior parte das vezes. Não deixar a pessoa sair da sua presença ou da minha sem estar se sentindo um pouco melhor do que quando chegou. Você já imaginou se eu e você tivermos esse compromisso? Você querendo fazer isso comigo e eu querendo fazer isso com você? A chance de uma convivência ética aumenta muito. Você pode achar o Canto Cidadão nas redes sociais, se procurar por Canto Cidadão, você vai encontrar. A gente tem o site, e o site é um lugar muito especial para a gente faz com muito capricho, muita transparência. Você pode achar os detalhes das despesas financeiras da ONG. Tem lá as planilhas de Excel, porque a gente quer fazer um trabalho muito transparente. Como a gente não tem nada a esconder, a gente quer mostrar tudo. A gente acredita que se a gente cobra isso do poder público, a gente que faz uma atividade não governamental, mas que tem interferência no espaço público, também precisa ser transparente. Então a gente tem tudo lá no nosso site, assim como o Canto Cidadão no Facebook. Se você procurar também Canto Cidadão no Instagram, no Twitter, você vai achar. E temos um canal do YouTube também que tem um montão de vídeos sobre o nosso trabalho. Tá certo, Felipe. Queria agradecer mesmo a sua participação no programa aqui no Alesp Conecta. Já estendo o convite para você também nesse pós-pandemia, para você contar para a gente como que foi e quais os projetos pós-pandemia. A gente tem que pensar positivo aí que a gente vai sair dessa já já. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço e faço questão da gente fazer uma nova conversa assim quando a gente retomar, e para que a gente possa retomar o mais rápido, que a gente tenha o juízo de entender que a rua é uma extensão da nossa casa. Vamos cuidar dentro de casa e cuidar fora de casa, respeitando a ciência e ouvindo as pessoas especialistas. Não embarque em aventuras, vamos ouvir os especialistas. Exatamente. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa ou qualquer outro da Rede Alesp, é só acessar nossa plataforma no YouTube. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.